Fala galera, boa tarde a todos, se inscreve no canal, aqui é o canal Torcedor, aqui é o canal onde você vai ser representado. E quanto mais inscritos tiver, mais o torcedor vai ter voz. Então se inscreve, compartilhe nas suas redes sociais, é muito importante. Hoje a gente vai falar sobre o vídeo que o Rica Perrone, jornalista, trouxe no seu canal e repercutiu muito na galera botafoguense. E eu vou trazer a minha opinião, o que eu achei sobre essa fala do Rica Perrone. Primeiro, ele diz que o Botafogo perde o clássico já na padaria 10 horas da manhã. Eu não concordo. Acho que o torcedor botafoguense é otimista. Por outro lado, ele sempre fica com o pé atrás. Isso eu concordo. Tá 3-0 Botafogo em cima do Flamengo. O torcedor botafoguense sempre acha que vai virar. Concordo com você que os outros times, quem não sabe, o Rica Perrone é São Paulino, que os outros times olham para o Botafogo, vão enfrentar o Botafogo no estádio Newton Santos e não tá nem aí. Vem, joga como se nada tivesse acontecido e acontecendo, né? Tipo assim, como se nada fosse relevante, não tivesse um perigo, vai enfrentar um time qualquer e a gente sabe que o Botafogo não é um time qualquer. Isso eu concordo, porque mentalidade. Você tem que ter jogadores dentro do elenco, isso eu também concordo, que mostram vontade. Loucabreu, vamos enfrentar o time do Loucabreu. Vamos enfrentar um time de um cara cascudo. E o Botafogo não tem esses jogadores. O que eu acho que a torcida peca? Em cobrar. Hoje o Botafogo está parado no tempo. Está desde 95 sem ganhar um título de expressão. Desde 95 sem ganhar algo relevante para o futebol brasileiro. E acaba que o torcedor se acostuma com isso. Eu sempre trago aqui no meu canal e sempre falo, o Rica Perrone, que o Botafogo não pode se acostumar nessa situação. Eu, antes de começar o Campeonato Brasileiro aqui de 2020, eu falei, gente, Campeonato Brasileiro, todo ano você tem a mesma situação, equilíbrio, jogos decididos em detalhes. Então, se você não montar um elenco, no mínimo competitivo, você vai sofrer dentro da competição. E isso me passa, muita gente fala, o botafoguense, como você disse aí, perde na padaria 10 horas da manhã. Não perde. O botafoguense perde no início do Campeonato Brasileiro, que traz jogadores que nenhum outro time grande traria. Davi Araújo, Luiz Otávio, jogadores que ou é de empresário ou é jogadores bem baratinho que o Botafogo vai conseguir colocar dentro do elenco para enganar o torcedor. Trouxe Honda, trouxe Calu, acertou no Matheus Babi, acertou no Bruno Nazário, mas essa é a grande realidade do Botafogo. E os dirigentes, Rica Perrone, que você não citou nesse vídeo, que são os principais responsáveis por isso, sabe o que ele faz? Ele fala que vazou o áudio intencionalmente. Como você me vaza um áudio intencionalmente falando que existem jogadores fracos dentro do elenco, que o Botafogo é freguês do Vasco e nada acontece? Não dá. Imagine, o cara comete um crime. Na minha opinião, o áudio vazado é algo horrível para a pretensão do Botafogo, porque aí expõe o elenco, que já é limitado. O torcedor botafoguense, eu falei aqui em lives antes de começar o Campeonato Brasileiro, e a maioria dos torcedores colocaram o Botafogo para brigar pela, no mínimo, vaga na Libertadores no Campeonato Brasileiro de 2020. No mínimo. Então, como a gente é pessimista e como a gente perde 10 horas da manhã? Não. A gente vai numa feira,
A gente vai num shopping, tem um monte de camisa do Botafogo em clássicos contra o Vasco, contra o Flamengo, contra o Fluminense. Não, a gente está com o entusiasmo lá em cima. O Botafogo, para mim, é o time do Rio de Janeiro que tem maior representatividade no futebol internacional e no futebol brasileiro. É o maior nome, o nome mais forte, na minha opinião. Mas não se resume a títulos. Lá em São Paulo, você é torcedor do São Paulo, a briga é de títulos. Quem tem mais título, tal, isso, daqui, aquilo. Aqui, o Botafogo tem 2 campeonatos brasileiros. Não tem Copa do Brasil, não tem Libertadores, e mesmo assim a gente bota Flamengo, Vasco e Fluminense no bolso. Mesmo eles falando, não tem Libertadores, com tudo isso, a gente tem um argumento, porque a camisa do Botafogo é pesadíssima. Mas o que você disse, os times olham para cá e não vê ninguém praticamente, vamos dizer assim, eu concordo. Por quê? Porque existem torcedores que se acostumaram a ver o Botafogo perder, infelizmente, e existe diretoria que está ali de status. É uma realidade. Hoje, os diretores do Botafogo vivem de status. O que você faz? Eu sou membro do comitê executivo, eu sou o presidente do clube, eu sou o diretor master, e vive de status. E o torcedor vai sempre usando a mesma desculpa. O time está jogando bem. O time está jogando bem. Está jogando bem, realmente está. Mas hoje o futebol é decidido em detalhes. É em jogos. O seu São Paulo teve jogo contra o Bragantino que empatou, mas era para ter perdido, porque o Bragantino perdeu 2 pênaltis. Mas faz parte do futebol. E o torcedor botafoguense, ele olha muito a partida, analisa muito a partida. E o Campeonato Brasileiro é de jogos equilibrados. Então, em relação, se você for falar do Botafogo, fala que quem causou isso é a diretoria. O torcedor é otimista. Eu, no início do Campeonato Brasileiro, botei o Botafogo ganhando o Campeonato Brasileiro, ganhando a Copa do Brasil. Vocês olhando de fora nunca vão imaginar isso, mas nós torcedores imaginamos, a maioria. Mas só que o torcedor botafoguense, alguns, e não é também erro também pensar assim, se acostumou, porque essa diretoria passa pra gente uma verdade inexistente. Ela traz jogadores de Série C, Série D, Série E, que nem existe, mas ela traz. Por quê? Porque ela não está nem aí para o Botafogo. Ela não ama o Botafogo. Ela não sofre com a derrota. Ela quer analisar a tática do futebol. E a gente vê milhares de jogos aí que times jogam melhor e perde. Então, a gente tem que avaliar, para ganhar o brasileiro, tem que ter os detalhes. Tem que fazer as vitórias no detalhes. Entendo, você exaltou a instituição e isso é válido. Hoje o seu trabalho é muito bom no YouTube, canal do Rica Perrone. Vou deixar aqui o link na descrição para quem quiser assistir. Mas concordo em algumas coisas e discordo em outras. A gente não perde 10 horas da manhã. Torcedor botafoguense acredita sempre. E quando o resultado não acontece, a gente reclama, a gente chia, é porque estamos cansados de ter a história. Você citou, para terminar, do Galo, que desde 71, se eu não me engano, ganhou um campeonato brasileiro e a transformação dele foi na Libertadores, que venceu. A gente poderia também ter tido esse momento. E se você fosse no estádio, a gente fez um ambiente de bater 5 campeões da Libertadores, algo inédito. Só que aí que vem os detalhes. Lá tinha Ronaldinho Gaúcho, lá tinha Jô, lá tinha Diego Tardelli, tinha jogadores, Vitor no gol, lá tinha jogadores que decidiam jogos.
E aí, a gente precisou de quem? Rodrigo Pimpão para decidir contra o Grêmio. E o que ele fez? Falhou. Então é uma diferença. Chegamos até certo ponto na Libertadores, na quarta de finais, mas tínhamos jogadores limitados, porque a diretoria nunca trouxe jogadores cascudos, jogadores que realmente tenham representatividade para o futebol brasileiro. É isso. Admiro o seu trabalho, acho que você tem uma análise bem importante do que é o Botafogo, mas concordo em alguns pontos, discordo em outros. Valeu, galera! Se inscreve no canal de Fogo e até o próximo vídeo.